Bom, no início do ano eu compartilhei aqui que eu passei no doutorado e eu ganhei uma bolsa. Recentemente no LinkedIn explodiram vários casos e várias pessoas fazendo reclamações sobre esse tipo de ferramenta. Oi gente, eu sou a Kiz e esse é o canal Programação Dinâmica. Aqui você encontra vídeos sobre ensino de programação, inteligência artificial, discussões sobre carreira e sobre os impactos da tecnologia na sociedade. A DocuSign me convidou para compartilhar nesse vídeo um relato de um perrengue que eu tenha passado com burocracia na hora de fechar um contrato ou assinar um documento que poderia ser evitado se eu tivesse a opção naquele momento de usar assinatura eletrônica. Eu achei super curioso esse convite, mas eu topei porque, coincidentemente, eu tenho um relato recente para compartilhar. Imagino que, assim como eu, você também não goste de burocracia. Eu detesto especialmente burocracia com papel, assinatura de contrato, porque é uma tensão. Não sei se você já teve a experiência de ter que assinar um contrato que várias pessoas precisam assinar, e aí fica uma agonia, porque se uma das pessoas errar, todo mundo vai ter que refazer, e às vezes as pessoas estão longe, aí esse documento tem que ficar passando de mão em mão. É uma confusão, uma agonia que eu prefiro evitar. O meu relato tem a ver com a assinatura de documento, mas felizmente não tinha mais ninguém envolvido, só eu, porque comigo já foi burocrático o suficiente. Imagina se tivesse mais gente para ter que estar assinando esse documento. Bom, no início do ano eu compartilhei aqui que eu passei no doutorado e eu ganhei uma bolsa do tipo 2 lá, que me dá uma isenção de mensalidade. Acontece que para implantar essa bolsa, eu recebi um e-mail logo em janeiro, quando eu estava de férias ainda, que eu precisava preencher determinado formulário e enviar. No primeiro momento eu falei, nossa, que bacana, né? Preenche o formulário aqui rapidinho, digital, e já resolvo. Mas, quando eu fui ler as instruções de preenchimento do documento, eu descobri que eu tinha que imprimir, preencher tudo à mão. Depois eu precisava fotografar ou escanear e mandar para uma pessoa responsável. Beleza, fiz tudo isso, né? Preenchi. Detalhe, como sempre, na hora que a gente precisa, não tem uma impressora disponível, a impressora deu pau, eu tive que sair de casa, ir num lugar que eu pudesse pagar para fazer essa impressão. E aí, bom, não sei você, mas quando eu tenho que imprimir coisas, eu não imprimo uma cópia só, porque pode dar erro, então eu imprimo mais de uma cópia para garantir. Preenchi tudo à mão, tirei as fotos e enviei para essa pessoa e pensei, tá resolvido. Não estava resolvido. Essa pessoa me retornou falando, ok, bacana, agora que você já preencheu, tirou foto, eu conferi, de fato você preencheu tudo correto, agora você tem uma outra missão. A sua missão é enviar a versão original desses documentos pelo correio aqui para a universidade para que a gente possa enviar esse documento para a instituição que fornece a bolsa. Só que tinha um agravante. Nesse meio tempo, eu já tinha ido para uma outra cidade. Uma cidade pequena aqui no Rio Grande do Sul, no litoral do Rio Grande do Sul, e nessa cidade não tinha agência dos Correios, o que significava que eu precisei pedir uma carona para minha mãe para ela me levar numa outra cidade onde tinha agência dos Correios. Eu tive que comprar um envelope, colocar os documentos lá, pagar para que o correio enviasse esses documentos em segurança, torcer para que eles chegassem sãos e salvos. E bom, o final dessa história foi positivo, deu tudo certo, eu consegui implantar essa bolsa, eu consegui, inclusive, enviar os documentos dentro do prazo, porque esse era um outro agravante. Se passassem muitos dias e esse documento não chegasse, o que eu estava sujeita, né, porque nos correios as coisas podem acontecer, às vezes alguns imprevistos acontecem, então eu teria que adiar, né, esse processo de implantação da bolsa, o que significaria que eu teria que pagar uma nova mensalidade, enfim, aquela confusão burocrática que a gente não gosta. Resumo da ópera, eu consegui, deu tudo certo, mas tudo que eu queria naquele momento era que houvesse uma assinatura eletrônica para que eu resolvesse aquilo com alguns cliques, para que várias pessoas pudessem conferir aqueles documentos. Se tivesse que refazer, não teria problema e a gente estaria resolvido. Se você também quer evitar a burocracia e está interessado em utilizar a assinatura eletrônica DocuSign, confere o primeiro link que está aqui na descrição. Com ele você vai poder testar por 30 dias gratuitamente todas as funcionalidades da DocuSign e entender se esse serviço funciona para suas necessidades. E é importante eu ressaltar que, embora um processo desse dê muita preguiça, as questões associadas a ele não têm só a ver com esse desconforto pessoal, mas ainda tem outros impactos que normalmente são ignorados, como por exemplo os impactos ambientais. Teve uma informação específica que eu recebi da DocuSign que me impressionou bastante, que é, considerando só os clientes deles, eles já possibilitaram que mais de 73 bilhões de folhas de papel fossem economizadas e mais de 29 bilhões de litros de água não fossem desperdiçados. Eu achei muita coisa e me impressionei ainda mais com esse impacto que normalmente a gente ignora, né? Vai imprimindo contrato por aí
e está impactando muito o meio ambiente. Agora, curioso que enquanto eu estava pensando e rememorando, né, exemplos de perrengues que eu tive aí ao longo da vida com assinatura de contratos, eu me lembrei de experiências de trabalho que eu tive, né, assinando contratos, e me vieram mais reflexões que eu quero compartilhar com você. Esses dias eu tava rolando o feed do LinkedIn e me deparei com um relato que viralizou lá, talvez você tenha visto se você usa essa rede, de uma pessoa compartilhando uma experiência que ela teve com a utilização de uma ferramenta de recrutamento que utiliza inteligência artificial. Recentemente no LinkedIn explodiram vários casos e várias pessoas fazendo reclamações sobre esse tipo de ferramenta, e esse caso específico me chamou a atenção, que foi de uma pessoa que criou uma vaga baseada no seu próprio perfil, ou seja, ela está abrindo uma vaga para trabalhar com ela e ela precisa de uma pessoa que tenha a experiência parecida com o que ela tem. Então ela fez a descrição da vaga e colocou dentro dessa plataforma que utiliza inteligência artificial. Então ela relata aqui que foi de apenas 35% a compatibilidade com a vaga que ela descreveu com base no próprio perfil. E ela ficou muito chocada, né? Para ela foi uma experiência surreal e fez ela refletir muito sobre que tipo de critérios que essas inteligências artificiais podem estar utilizando. E o que isso tudo tem a ver com assinatura eletrônica? Bom, é que na minha cabeça eu fiquei pensando, tem muita empresa que investe em ferramentas de inteligência artificial e atropela processos, como por exemplo de recrutamento e seleção, que são processos que se beneficiam muito de ter pessoas envolvidas, então as inteligências artificiais não agregam coisas tão boas num processo como esse. E aí essas empresas aderem a essa narrativa de estarem passando por transformação digital, por estarem investindo em inovação, sendo que essas mesmas empresas, às vezes, negligenciam outras questões, o uso de outras tecnologias, como a assinatura eletrônica. Eu já vi isso na prática. Empresa que está muito focada em utilizar a inteligência artificial, mas que esqueceu, né, de começar a transformação digital pelo começo, por coisas mais simples, como, por exemplo, investir em gestão de contratos, em assinatura eletrônica, coisas que facilitam a vida ali dos funcionários, dos clientes. A ideia não é utilizar inteligência artificial só por usar, para dizer que está usando, né? Ou pelo menos não deveria ser. É claro que é muito mais interessante, em termos de marca, né, a empresa dizer que utiliza inteligência artificial do que chegar e dizer, nós usamos assinatura eletrônica, né? Não tem o mesmo peso no sentido de como a empresa está sendo percebida. Então, na minha perspectiva, não faz sentido uma empresa atropelar esse processo de transformação digital, utilizando, por exemplo, inteligência artificial, antes de pensar em utilizar ferramentas, tecnologias que são mais simples e resolvem o problema, resolvem questões do dia a dia, gargalos que existem na empresa, ferramentas que podem otimizar a rotina nos negócios e melhorar muito a qualidade do trabalho das pessoas. E preciso também reforçar aqui, obviamente que existem casos concretos em que o uso de inteligência artificial pode sim ajudar e melhorar processos, tem várias aplicações possíveis para a inteligência artificial. E agora me diz você, o que você acha disso? Primeira coisa, você já teve um perrengue na hora de assinar um documento? E sobre essa reflexão que eu compartilhei aqui, foi muita viagem ou você conseguiu entender o que eu quis dizer? Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aqui com a hashtag AdeusPerrengue. E não se esquece, acessa o link que está na descrição para você ter acesso a 30 dias grátis para testar a assinatura eletrônica DocSign. Esse vídeo fica por aqui, muito obrigada e até a próxima!